Sejam muito bem-vindos ao Infinito Podcast, que é um podcast voltado para essa conexão da mente, corpo e alma, que é justamente para a gente conseguir integrar esses pilares na nossa vida, para que a gente consiga fazer de uma maneira harmoniosa, equilibrada, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente pratica. E o Infinito Podcast, ele quer trazer isso para você, para que você consiga ter uma conexão com tudo na sua vida de uma maneira suave e harmônica ao mesmo tempo. Hoje eu tô com a Lídia Malandri. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Gabi. A Lídia, ela trabalha com comunicação, ela é uma mentora de comunicação e eu queria que você contasse um pouquinho de você, da sua história, para que os nossos ouvintes consigam entender o que você faz. Sim, vamos lá. Prazerzaço estar aqui. É muito bom sempre poder ter a oportunidade de colocar a nossa voz no mundo. E é isso que eu falo para as pessoas, né? Que estamos aqui para isso, para nos expressar. Estamos num planeta, num mundo de palavras, né? Então eu estou muito grata por esse convite mesmo, pela oportunidade de poder contar um pouco de mim. Bom, desde pequenininha eu sou do palco. Eu falo que eu comecei a desfilar com 2 anos de idade. O meu pai sempre me incentivou muito a ocupar esse lugar. Eu trabalho hoje como atriz também. E entre tantas outras coisas, né, eu sou instrutora de yoga, teta healer, eu sou apaixonada e uma buscadora do autoconhecimento. E levo essas 2 filosofias comigo, né, do teta healing e do yoga, que é essa união, corpo, mente e alma. Hoje eu trabalho como mentora de comunicação. Por quê? Porque eu tive que ocupar esse lugar, né? Para quem entende de numerologia, o meu desafio de vida é o 3, que é o da comunicação. E não parece, né? Porque você se comunica super bem. Então, assim, eu acho que trabalhar com comunicação, me colocar como mentora de comunicação é uma cura, sabe? Para tudo isso que eu venho trazendo. E o que eu faço hoje? Eu trouxe todos os meus aprendizados, né? Desses anos todos de vida. E tenho hoje um produto onde eu posso oferecer para as pessoas essa cura. Sabe, eu me curei, né? Você falou, nem parece, pois é, nem parece. E hoje eu posso oferecer isso para as pessoas, principalmente em relação à câmera, que é um desafio gigante. Hoje a gente fala pela câmera, hoje a gente tem as redes sociais. Então eu incentivo as pessoas a se comunicarem. Eu falo que é um grande buraco negro, né? Quando você olha, você fala, meu Deus! O que é isso? Vou fugir, tenho medo. Vou fugir. Mas é ali que tá a pessoa que tá precisando de uma palavra sua. Então hoje é isso que me motiva, sabe? Que me coloca como missão. E é trazer o ser essência, sabe? Não é, eu vou me comunicar como, né? Eu falo apresentadora de telejornal. Não! Fala como você fala na vida, seja você, que é isso que a gente precisa. Então hoje eu sou uma pessoa que trabalha com isso. Em contrapartida, sou a mãe da Flora, uma vira-lata maravilhosa. Sou irmã de 2, né? Eu tenho minha mãe aqui, meu pai já tá no plano superior. Eu sou muito família, eu adoro. Minha família mora no interior de São Paulo, eu tô em São Paulo hoje. Amo estar na natureza, sinto uma vontade de morar no mar. Então eu tô nesse movimento também de uma grande mudança, me colocando hoje como uma mulher que pode ocupar o lugar de empreendedora, empresária, e lidando com vários desafios. Porque eu falo, gente do céu, tipo, ai, seria tão fácil se a vida fosse leve, a gente não tivesse que lidar com burocracias e ai, não sei o quê. Essa peso da 3D, assim, né, vamos colocar nesse mundo material, é um pouco desafiador pra mim, porque eu sou muito mais, né, da espiritualidade, da leveza, não sei o quê, então... Fazer esse equilíbrio, né, na verdade, entre o suave, o leve, a conexão, mas ao mesmo tempo não dá pra gente fugir, não dá pra gente viver, nossa, vou largar tudo, vou viver na praia e ficar vendendo, sei lá, nada contra, óbvio, Sim. Mas assim, a gente tá em outra realidade hoje, né, então a gente tem que aprender a fazer essa conexão de viver aqui no mundo material, porque é um mundo material, não tem como a gente fugir disso, deixar de lado, a gente precisa pagar conta, a gente precisa comer, a gente enfim, mas ao mesmo tempo trazer essa conexão, tentar entrar num equilíbrio, né? Não ficar muito nem para um lado, nem muito nem para o outro, né? Trazer esse meio termo, se é possível, né? É o caminho do meio, né? É o caminho do meio. É o caminho do meio. Exatamente. Então eu tô nesse momento meu aqui, né, de mais umas transições, mais processos de autoconhecimento que eu amo. Eu falo que é uma verticalização, sabe? Sim. Você vai lá no fundo e volta se transformando sempre. Até um dos meus cursos, ele chama Metamorfose, que é justamente esse lugar que eu sempre vivo, assim, eu acho que todos os dias estamos em transformação.
E a gente precisa aceitar essa transformação e falar, beleza, vamos, montanha-russa. Vamos, então eu sou essa pessoa, né? Contar um pouquinho de mim é falar sobre isso. E hoje eu falo bastante com mulheres. Desde 2017 eu criei um canal chamado Fortalecendo o Feminino. E falo com mulheres, mas eu também falo com homens, porque eu entendo o feminino como gênero e não como sexo, né? Então todos temos o lado feminino e o lado masculino, que em equilíbrio cria-se tudo, né? E coloca em ação. Sim. Então, hoje eu falo bastante com mulheres mas vem homens também. E é justamente esse lugar, assim, né? De inspirar as pessoas a colocar a voz no mundo e fazer acontecer, assim como eu venho fazendo, sabe? Lígia, qual que foi um divisor de águas na sua vida? Porque você, pelo que você falou, você tinha essa dificuldade com a comunicação, era algo que, né, te travava. Aonde que você viu que falou, quebrou isso, se dividiu a sua vida, falou, a partir de agora isso não existe mais? Então... Porque às vezes é um processo, mas tem aquele momento que cai, que você fala, dá um clique. Sim, eu escutei uma coisa uma vez, porque eu criei um projeto que é esse Fortalecendo o Feminino, que eu contei pra vocês, em 2012, quando eu li Mulheres que Correm com os Lobos. Sim, que ali eu acho que foi quando eu entrei mesmo no processo de autoconhecimento. Mas eu não conseguia colocar no ar. Eu falava pra todo mundo e não conseguia fazer acontecer. E as pessoas já estavam meio, e aí? Tipo, então você só fala, vai rolar. você não faz? Exatamente. E foi quando eu escutei isso. As pessoas não vão te dar credibilidade enquanto você não fizer acontecer. Sim. E quando eu escutei isso, eu acho que me deu esse clique, sabe? Eu falei, putz, é verdade. Tipo, eu só falo, mas não faço. Então, meu grande divisor de águas foi o Fortalecendo o Feminino. Foi a criação desse canal em 2017. Hoje ele tá parado, mas eu tive grandes realizações com ele, assim. Então, foi um lugar de, olha o seu lugar, olha onde você tá. Não falava sobre comunicação. Eu falava sobre essa descoberta de me colocar como uma mulher, descobrindo o feminino e até o feminismo, compreendendo que, vamos falar do dicionário, o que é feminismo não é ódio dos homens, é só uma, né, equidade de gêneros. Então, e equidade, um respeito pelas diferenças, né, uma igualdade, mas respeitando as diferenças. Então, foi descobrir isso. Mas com esse projeto também, eu tive a oportunidade de colocar uma campanha de respeito à mulher. Como eu sou de Barretos, do interior, eu fui rainha da festa do peão, que lá também começou a minha comunicação. E que é uma festa super tradicional de Barretos. E com esse projeto eu tive a oportunidade de colocar uma campanha de respeito à mulher numa festa que é tão, né, a gente sabe como que é um ambiente muito, né, machista e tem todas essas coisas. Tem essa questão patriarcal ainda, né, o movimento, apesar de não ser uma cidade tão de interior ainda, né, algumas coisas são mais, né, mais difíceis, vamos dizer assim. E foi isso, assim, eu acho que foi com esse canal que fez, eu falei, nossa, é real, assim, quando eu faço, eu tenho credibilidade, mas não é de fora, é de dentro. A credibilidade, ela foi chegando, sabe? Quando eu coloquei essa campanha, fui resgatar a minha história, eu falei, opa, peraí, tem uma força aqui. Então, foi a partir desse processo de, bora fazer com o que tem, sabe? Acho que foi isso. Você sabe que minha história não é igual a sua, mas eu tenho uma história muito parecida, de certa forma, com a comunicação. Eu era uma criança muito tímida, então assim, eu não me comunicava, sou filha única, então chegava nos lugares, eu não tinha o que brincar, às vezes eu estava num ambiente muito de adulto, então eu me colocava assim pra dentro, né? Só que minha mãe, com toda a sabedoria dela, pegava e me empurrava para fazer as coisas, então para fazer teatro, para falar, e isso foi desenvolvendo essa questão da comunicação em mim. Aí comecei também a fazer vídeos, me expressar, que é trazer essa voz do feminino, essa voz que eu tenho para fora. E um momento também muito marcante para mim foi na faculdade, onde uma professora minha, a gente conversando, eu falei, mas como é que essa questão de você falar sobre as coisas que você aprende, né? Porque às vezes a gente fica com receio, né? Tem tanta coisa legal na rede social, né? Mas também tem coisa que não é tão legal, né? Então, até que ponto dá pra ir ou não? E ela falou assim, eu me sinto no dever de falar o que eu sei para ajudar as pessoas, de ampliar a minha voz. Naquele momento, eu falei, eu me sinto no dever de fazer isso. É muito isso! E às vezes, como é muito fácil pra gente, né, que tá alinhado, tem nesse processo de autoconhecimento e tudo mais, é muito fácil pra gente descobrir os nossos dons e os nossos talentos. Sim. Só que a gente menospreza os nossos dons e os nossos talentos, porque é muito fácil.
Aí você fala, imagina, todo mundo sabe fazer isso. Sim. E aí você cai no negócio de não fazer. É totalmente contrário do que a sua professora disse. Exatamente. Né? Ela foi um exemplo pra mim, ela me incentivou. Naquele momento eu falei, realmente, eu preciso me expressar, eu preciso colocar pro mundo o que eu sei. Sim. O que eu aprendi, porque como é que eu vou ampliar a minha voz? Como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não fizer isso? Se eu não der a minha cara pra bater? Então, assim, eu precisava. E pra mim foi realmente também algo muito... que lembra um pouco, é diferente a sua experiência, mas é meio parecido, né? Você vem de um lugar onde você tem o medo da comunicação, onde você, né, tem aquela trava, mas você vê que você precisa fazer isso, porque você precisa fazer isso pro mundo, você precisa expressar isso pro mundo. Você vê essa necessidade. Eu costumo falar uma coisa para as minhas alunas. Eu não sei onde eu escutei essa frase, mas tem alguém precisando do seu pior conteúdo. Justamente por causa desse lugar, da gente menosprezar tanto que a gente tem e falar, não, mas todo mundo já sabe. Não, eu preciso colocar tudo isso que eu sei, porque tem alguém que não sabe. Sim. E é muito egoísmo nosso segurar o que a gente sabe pra gente e não colocar isso pra fora. É muito egoísmo, a gente não ocupa o nosso lugar se a gente fica ali, vou ficar no sofá assistindo Netflix. Não faça isso. Exatamente. Sabe? Lide com seus desafios, peça ajuda, mas faz acontecer. Eu acho que é esse o lugar, sabe? Eu também tenho muitos desafios. Muitos, assim. Isso agora que eu tava falando. Falei, ai meu Deus, como me entender nesse lugar de trazer pro material e cobrar pelo meu servir e tal. Isso pra mim é desafiador, porque pra mim eu fazia assim, eu dava, entregava. Mas não. Então, assim, a gente passa por muitos desafios, então a gente precisa pedir ajuda também. Sim, exatamente. A gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa de ajuda, de um suporte, ter humildade também de... E aí, vamos fazer junto? Como a gente consegue se ajudar? Sim. Me conta um pouquinho, você trabalha com várias coisas, então você trabalha com yoga, você trabalha com reiki, o que mais que você faz? Na verdade, assim, hoje eu trabalho mais como mentora de comunicação. E o yoga, o Theta Healing, ele veio como uma filosofia de vida. Às vezes me convidam para dar aula, eu vou com maior prazer, maior motivação, porque eu gosto desse lugar, porque também é um lugar onde eu posso tirar isso das pessoas e dar uma temperada ali no estilo de vida. Que nem eu falei, tô dando aula de alongamento de final de semana, um convite, e eu não falo, gente, vamos alongar o músculo. Eu falo, alonga, aproveita essa aula para alongar o seu olhar para a vida, alongar a sua escuta, a sua respiração, a sua percepção do mundo, né, o seu mental. Então, eu sempre trago isso para tudo que eu faço. Então, o yoga, o Theta Healing, tudo isso virou uma filosofia de vida. Hoje, o meu trabalho é como mentora de comunicação mesmo e como atriz, que eu gosto muito de atuar. Então, às vezes, eu tô pegando bastante publicidade e tal, então eu tô mais nesse lugar, não tô tão no palco. Não tô sentindo muita falta, mas não tô muito no palco. Então, hoje eu tô focada nisso. E é isso, né? Tipo, o que a gente foca expande. Sim, então, eu tô dando voz à minha alma e falando, tá, beleza, vamos lá. A gente não pode fazer tudo. Porque pra mim, eu fazia várias coisas. Eu falei, não, tudo não, vamos lá, focada. E aí eu tô mais como mentora de comunicação mesmo. Dentro desse trabalho de mentora de comunicação, como que você traz essa conexão da mulher? Porque assim, você trabalha mais com mulher. E como que você consegue trazer essa conexão do autoconhecimento, da espiritualidade, dessa integração do todo para essas mulheres? Que ferramentas que você consegue usar? Eu consigo, uso todas. Mas é interessante, assim, porque chega pra mim mulheres que gostam de coisas relacionadas a isso, né? Eu falo. Eu tenho algumas personagens que eu uso hoje, que é a Anja, que eu falo que é o superior, tipo, o superior é igual àquela Anja, tipo, sem paciência, fica ali, já, pelo amor de Deus, sabe? E tem a bruxa da nova era, que tem cristais, incensos e bolas de cristal, e tarô e oráculo, que é o que eu faço. Tá? Eu, antes de gravar um vídeo, eu tenho todo um ritual, eu tenho os meus incensos, eu tenho a minha música, eu tenho tudo isso. Então eu uso muito da atriz. Então as pessoas que chegam pra mim, elas já chegam com esse olhar mais do autoconhecimento, da espiritualidade, porque é a linguagem que eu uso e é o que eu sou. Mas às vezes chegam mulheres que nunca tiveram contato com isso. Eu tive uma aluna, por exemplo, que ela chegou, tipo, eu quero falar na câmera, né? Porque eu falo muito sobre comunicação no vídeo, nas redes sociais. Eu quero aprender a falar na câmera. Eu falo, beleza, vamos fazer o Metamorfose, né? Que é o curso. Mas no curso é todo um caminho de aprender técnicas de vídeo,
Então ela vai aprender sobre iluminação, cenário, enquadramento, áudio, tudo isso. Edição. Mas ela vai, mais do que isso, olhar para a vida dela. Tem autobiografia. Então ela vai olhar para a trajetória dela. Ela vai olhar sobre os valores de vida. Quais são os meus valores? Sabe? Quais são as minhas crenças? Tanto as limitantes como as impulsionadoras. Né? O que mais que eu trago? Trago outras coisas relacionadas. Trago a escutatória. Né? A gente fala tanto de oratória. Não. Vamos se escutar. Você está se escutando? Você está escutando as pessoas que estão à sua volta? Né? Para você poder falar, você precisa se escutar. Exatamente. Então, é todo um processo de autoconhecimento. As pessoas que passam pelo Metamorfose, elas falam, Lígia, isso daqui não é só vídeo, não. Isso é muito mais. E aí eu até brinquei esses dias com uma aluna, eu falei, isso daqui é uma videoterapia. Porque elas também têm essa prática de vídeo durante o curso. Então elas não aprendem, vou criar um roteiro e vou ficar de boa. Não, elas têm que gravar 4 vídeos falando sobre a biografia delas. Com o roteiro, testa. E eu nunca falo, faz desse jeito. Porque cada um é cada um. E eu gosto muito das diferenças. Então eu te dou 4 tipos de coisa. Te dou, escolhe. Testa pra ver o que é melhor pra você. Então é todo um processo de autoconhecimento. E que tem o Theta Healing quando eu falo de crenças. Tem o Yoga quando eu falo sobre estado de presença antes de gravar. Quando eu trago uma respiração, um pranayama, sabe? O movimento do corpo. Então ele traz tudo isso. Tem a atriz ali também que traz exercícios vocais, sabe? Então é tudo isso junto e misturado que eu consegui amarrar num pacotinho. Que é o meu método, né? Sim, porque você falou muito, achei muito interessante você usar o Theta. O Theta você usa como? Porque eu nunca fiz, né, uma sessão de Theta, mas tenho amigas que fazem. E geralmente o Theta ele é muito mais você diretamente com a pessoa, né? Porque você tem que realmente entrar num estado, me corrija se eu estiver errada. Tá certo. Mas você tem que entrar num estado meditativo, né? Que é onde você consegue começar a quebrar essas crenças, né? Movimentar. Porque é difícil, né? A gente quebrar a crença, né? Não é fácil. Como que você trabalha? Você trabalha no pessoal? Não, como é que funciona isso? Eu já atendi como terapeuta Theta Healer e gostava mais de atender como voluntária. Mas o que eu fiz, né? Eu trouxe Theta Healing pra minha vida. Então não é que eu entro em Theta às vezes. Eu vivo em Theta. Eu acho que pra gente acessar... Como você faz isso? Me explica, eu preciso saber. Eu acho que é de tanto praticar, você vai se apropriando daquele estado, assim. Então, pra mim, é esse lugar de ontem mesmo. Ontem eu tava assistindo um episódio de uma série que eu adoro. E eu tenho uma orquídea do lado da minha TV, que ela tá dando florzinhas, tem vários botões. E ontem eu tava num dia de olhar para as minhas expectativas. Eu sou uma pessoa que cria muita historinha e cria muita expectativa. Então eu vivo no futuro e não vivo no presente, sabe? E ontem, assim, isso me machuca muito, porque eu crio expectativa em cima do outro ainda, nem em cima de mim. E aí eu tava frustrada por um acontecimento ontem, frustradaça, assim, mal pra caramba. Eu falei, cara, eu preciso parar de criar historinha, eu preciso viver o momento presente, a vida já tá me mostrando isso, esse é o meu ensinamento de agora. E eu tava assistindo ali, a série, aí eu olhei pra orquídea, assim, do lado, eu falei, me deu um clique, assim. Aí eu parei a série e comecei a analisar aquilo, eu falei assim, eu não crio expectativa sobre essa flor, eu sei que ela vai nascer. Mas eu não fico o tempo inteiro, meu Deus, vai nascer quando? Vai nascer agora? Vai nascer o quê? Acelera. De expectativa. Meu Deus, vai ser branca, vai ser roxa, vai ser o quê? Eu falo, só espera ela nascer. Ela tá no processo dela. E se eu não viver o momento presente com essa flor, eu vou perder todo o estágio disso, desse acontecimento, desse galinho que veio surgindo faz um mês. Então para de fazer isso. Olha isso, seu ensinamento tá na sua cara, sabe? E eu parei a série, eu olhei pra aquela flor, recebi tudo isso, respirei. E voltei a assistir a série. Que isso pra mim é viver em Theta. Né? Eu sou consagra ayahuasca também. E às vezes eu falo, eu tenho momentos na minha vida que parece que eu consagro ayahuasca sem consagrar. Né? Sem tomar o chá. E eu acho que isso é viver. O Theta Healing, na verdade, é a cura pela onda Theta do cérebro. E a onda Theta do cérebro é quando a gente tá mais... traz pro consciente o nosso inconsciente. Então, viver em Theta é o tempo inteiro estar alinhada, sim, olhando para os meus pensamentos, mas buscando no meu inconsciente o que está trazendo aquilo ali. Então você não é só um observador.
Eu trago a observadora, mas eu trago a curadora. Entendi. Porque a meditação, ela entra no observador, né? Você sai e você vem no observador e você deixa o seu pensamento vir, você não se apega e vai deixando. Então, o Theta, ele trabalha com, né? Pelo que eu entendi, trabalha com o observador. A partir do que você observou, você tem que buscar o que está por trás. É mais ou menos isso. O que é a sessão de Theta Healing, né? Vamos fazer uma sessão de Theta Healing agora. A sessão de Theta Healing é justamente esse lugar, assim, você tá super certa. A gente entra, você traz uma questão. E aí, por exemplo, né, a questão que eu trouxe, a expectativa. A expectativa está me frustrando, me sentindo frustrada. Tá, mas beleza, você está se sentindo frustrada. Então, na sessão, você trouxe a sua frustração. E aí, eu vou te fazendo pergunta. A gente entra em Theta, com uma meditação, que pode ser guiada ou não, depende do terapeuta. Mas a gente vai trazendo perguntas que vai te levando para esse lugar da onde está a raiz daquilo. Sabe? A sua frustração está alinhada a quê? A minha está alinhada à expectativa do outro. Sim. A sua pode estar alinhada a outra coisa. Então a gente vai fazendo perguntas, que é o digging, que a gente fala que é a escavação, né? A gente vai escavando ali para entender onde está aquilo para poder trazer à tona e curar essa raiz, né? Trocar essa crença. Tá, você ressignifica. Isso. A gente sempre pede permissão. E na verdade, no Theta Healing, eu não trabalho com a minha energia. Eu trabalho com a energia do Criador, de Deus, né? Do universo, enfim, do amor incondicional, como vocês quiserem chamar. Sim. Eu falo que é o Uni, né? Eu falo que a gente é tão brother, assim, ai, Uni, meu Deus! Então é esse lugar. Quando eu vejo uma crença dentro de mim, ou dentro de você, quando eu estiver te atendendo, eu não tenho poder de nada, né? Eu tô aqui tanto quanto você, a gente tá aqui aprendendo, mas a gente tem, né, Deus, a gente tem uma parte desse Criador dentro de nós, e é Ele que faz a transmutação. É essa energia de amor incondicional. É quando a gente aprende que Deus não é esse julgador com o cajado lá e fala, agora você vai ter um castigo porque você se sentiu frustrada, não sei o quê. Não. Ele te põe no colo, né? E ele fala, quer trocar? Então vamos trocar. Quer viver diferente? Então vamos viver. E essa energia que tá vindo agora dessa transição planetária, que eu super acredito, né? Tudo isso, assim, eu acho que essa energia tá muito disponível pra gente. Então a gente saber usar essa energia o tempo inteiro. Né? Opa, tá aqui. Não sou eu que faço essa, o Criador, Deus, sabe assim, tipo, é um rezo. O tempo inteiro é um rezo. Então vamos supor, só pra... Olha eu, né, querendo a dica. Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Porque assim, nem sempre a gente consegue ter acesso a uma pessoa que vai aplicar o Theta na gente. Acabou. Você deu o exemplo da orquídea, então é você estar no momento presente e você observar e ver que aquilo ali vai ter um tempo e você agradecer, ser grato pelo aquele tempo. Essa é uma técnica, ok? Tem outras técnicas que podem ser usadas pra gente utilizar isso no dia a dia, né? Porque a gente tá na correria, a gente tá na loucura, você tem... O que são as técnicas que eu consigo colocar de maneira mais prática? Porque nem sempre a gente vai conseguir ter acesso a uma terapeuta. Essa é uma técnica da orquídea, de observação. Eu gosto muito de observar a natureza e sentir isso. É uma técnica minha, não é nem do Theta Healing. Ok. Tá? Mas a técnica do Theta Healing a energia de amor incondicional está disponível para mim o tempo inteiro. Saiba disso. Somos os nossos próprios curadores. Então, eu me curo o tempo inteiro. Então, primeiro, viver no momento presente, e isso é o yoga, né? Sim. A presença, o estado de presença traz o observador. E é a partir do observador que você entende o que está acontecendo. Então, você está na correria do dia a dia, meu Deus, eu tô triste. Você tem que parar e entender aquela tristeza. E não é ruim se sentir triste. Ela está para. Uma vez eu escutei, a vida está para mim. E eu não entendia nada. Eu fui entender essa frase faz 2 meses, eu escutei faz uns 3 anos. Eu falo, que vida é essa? Meu Deus, não para nada. Sim! A partir do momento que a gente entende que toda emoção, todo sentimento está para nos ensinar alguma coisa, a gente começa a aceitar. Então, tô me sentindo triste, tô me sentindo... Você tem que parar antes de qualquer coisa. E compreender que esse amor incondicional, essa cura está dentro de você. E aí você precisa aceitar que aquela tristeza está. Beleza, eu aceito a tristeza. Mas o que você quer me dizer? Por que eu tô triste? Qual foi o gatilho que me deixou? Quando você encontra esse gatilho, você encontrou uma crença, provavelmente. E aí, quando você encontra essa crença, aí entra a técnica do Theta Healing, você tem que se questionar.
E a questão que eu gosto muito de trazer, né, a grande pergunta é: o que de pior pode me acontecer se? Então, sei lá, encontrei uma tristeza, eu estou triste porque eu não consegui falar algo para alguma pessoa. Tá, mas, sei lá, um problema no corporativo. Tô lá trabalhando, meu chefe fez um negócio, eu tô entalada, não consegui falar. Beleza. Mas o que de pior pode me acontecer se eu falar o que eu sinto pro meu chefe? Ah, ele vai me mandar embora. E o que de pior pode me acontecer se ele me mandar embora? Ah, eu vou ficar sem dinheiro? E o que de pior pode... Você vai perguntando, até você não encontrar mais resposta e ficar no estado meio tipo, eu não sei. Aí, a sua crença tá aí. É essa crença que te pega. Entende? Não é porque você não falou pro seu chefe. Talvez seja porque eu não vou me sentir amada, eu não me sentir pertencente. E aí cai naquelas questões que a gente sempre tem, né? Que o ser humano procura por amor o tempo inteiro. A gente quer se sentir amado e pertencente. Acho que esses são, pelo menos pra mim, ao meu ver, pro mundo, essas são as maiores questões, assim. Então a gente cai nesse lugar, né? Talvez eu não vou me sentir amada. Se eu falar isso pro meu chefe, ele vai me mandar embora. Eu vou ficar sozinha, ninguém vai me amar. E quando eu achar essa crença, o que eu faço com ela? Então, aí o terapeuta, sempre que a gente tá atendendo, a gente pede pro criador transmutar essa crença. A gente pede permissão. Gabi, você me permite mudar essa crença de que eu vou me sentir... você não pode falar não, no Theta Healing é sempre no positivo. Estou me sentindo desmerecedora de um amor. Né? Não é não merecedora. Para uma crença de eu vou me sentir amada mesmo falando que eu preciso falar pro meu chefe. Que eu vou me sentir segura e tranquila e amada mesmo falando o que eu sinto pras pessoas. E aí você começa a mudar. Então assim, eu não sou terapeuta, como eu posso mudar? Começa a trocar essa crença, sabe? E aí você pode escrever, você pode usar as técnicas que você sentir no seu coração, pode gravar. Então, tipo, você pode gravar essa crença, tipo, não me sinto amada. Você pode gravar no seu celular pra você escutar, tipo, eu me sinto amada toda vez que eu falo, toda vez que eu sinto, toda vez que eu expresso, toda vez que eu comunico o que eu sinto pra alguém. É tranquilo e seguro me sentir amada. Eu já vivo a minha vida me sentindo amada toda vez que eu me comunico. E você vai fazendo um mantra e escuta aquilo. E escreve aquilo, sabe? E começa a praticar aquilo na sua vida. Porque de nada adianta também eu te atender em Theta e a gente mudar tudo e você vai pra sua vida no seu dia a dia fazendo as mesmas coisas, sabe? Não adianta. Você é co-criadora da sua realidade. E pra gente mudar, a gente precisa mudar hábitos. Exatamente. E os hábitos, eu falei isso ontem no meu Instagram até, sobre hábitos. Eu falei, gente, como é desafiador, meu Deus do céu, a gente... É um trabalho diário, né? É um trabalho diário. Então é o orar e vigiar, é o observador o tempo inteiro. E aí é toda vez que você sente aquele desconforto de, meu Deus, eu não vou me sentir amada, eu já sou amada. Meu pai e minha mãe me amam, então Deus me ama, então tá tudo certo, eu já sou amada. Então é sobre isso, sabe? É sobre depois praticar no seu dia a dia tudo que foi trabalhado. Então, se você não é terapeuta Theta Healer ou não é... Enfim, faz esse... né, vai testando isso na sua vida. E você vai percebendo. E é isso que eu faço, sabe? E eu acolho todos os sentimentos e emoções que chegam pra mim. Todos. Tô me sentindo frustrada. Tô me sentindo frustradaça. O que eu vou fazer? Aí eu pergunto... E eu gosto de perguntar pro meu corpo físico. Porque nossos corpos têm inteligências, né? E eu sempre gosto de perguntar pro meu corpo físico: o que te cuida agora? Corpo, o que te cuida agora? E eu faço isso no meu dia a dia, eu faço isso principalmente na ayahuasca, quando eu tô lá, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui de novo? Eu sempre penso eu sei o que é isso. Eu paro e falo, tá bom, corpo, o que te cuida agora? O que você quer fazer? Você quer tomar uma água? Tá tudo bem aqui? Você quer se entregar? Você quer escutar música? Quer cantar o inário? O que você quer? Tá tudo bem, volta, respira. Então, assim, o tempo inteiro, o corpo que te cuida agora. Então, quando vem essas emoções, eu faço essa pergunta pra mim. Então, por exemplo, quando eu vivi esse dia de frustração, eu falei, tá, corpo, o que te cuida? Eu quero escutar música. Que música, corpo? Eu quero escutar a Lua de Cristal da Xuxa, que eu adoro. Então vamos dançar, vamos cantar. Pega o microfone e canta, sabe? E aí você vai aceitando a frustração e trabalhando e dançando com essa sensação e com esse movimento durante todo o dia, sabe? Ontem, né, que eu falei que eu vivi esse movimento, foi todo dia sentindo a frustração e assim, chorando na dor do amor, na sofrência. Mas isso, aí eu fui dar aula, saindo do parque do Ibirapuera,
comecei a escutar uma música mais clássica, assim, que eu adoro música clássica. E aí eu falei, cara, aí eu tava indo pro carro, meu corpo fez assim, vira aqui. Aí eu fiz, virei. E agora pra onde eu vou? Vira ali. Aí eu virei. Aí vira aqui, virei. Aí de repente eu tava na frente do lago, com uma árvore. Senta naquela árvore. Eu sentei. Eu falei, contempla, só contempla. Fica aqui. Troca essa energia com a terra, sabe? E eu passei, sei lá, 1 hora sentada na árvore, sentindo aquele movimento de frustração, entregando e pedindo ajuda, porque eu peço ajuda o tempo inteiro pra natureza, pra Deus, enfim, pra toda essa fonte que a gente tem. E eu falo, me ajuda, saco, tá aqui, mas me ajuda, tá tudo bem. E eu saí de lá de uma outra forma e foi movimentando essa energia. Eu terminei o meu dia escrevendo na minha mandala lunar, que é o meu diário, eu falo que são os meus livros anuais, escrevendo e percebendo tanto que eu tava no estado de presença, não tava mais criando historinha, eu tava observando as minhas historinhas pra não criar expectativa, e o tanto que eu tinha aprendido, sabe? Acho que ontem foi um dia de grande aprendizado. Que engraçado, não tá aqui hoje nada por acaso. Eu falo que tem um departamento lá em cima, que é o departamento do nada. Então estava eu escrevendo quando do nada, o João. Então assim, o departamento do nada vai trazendo situações. E tá aqui com você hoje também é uma grande cura, né? Porque é muito gostoso quando a gente pode ocupar lugares pra ter as nossas vozes, como eu comecei falando, sabe? Sim. Então, talvez se eu ficasse julgando a minha sensação e a minha emoção, eu ia estar até agora lá e ia falar, ai, não tenho emoção, não tenho força, não tenho energia pra estar lá com a Gabi amanhã. E eu fui girando nessa espiral, permitindo essa transformação. E hoje eu tô aqui em estado de presença, falando com você, fazendo o que eu gosto de fazer, me nutrindo do meu ser, da minha alma, trazendo isso pro meu corpo físico, né, pro meu mental, curando tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que confiar também. Nossa, gente, eu desembestei a falar, né, Gabi? Não, pode falar. A gente tem que seguir o fluxo da vida e agradecer por ele, sabe? E aceitando cada passinho durante o dia que a gente vai dando. Eu tenho uma pergunta muito peculiar. Não sei se você já ouviu falar do método Silva. Silva? Não. Ele não tem muito a ver com essa questão de observação nem nada, mas ele ajuda você a entrar num estado de flow, onde você aflora a sua intuição. Uau. Então, como pelo que você, né, tá compartilhando, né, com a gente, eu percebo que você entra bem nesse estado de flow. Você tem experiências onde você ficou com a sua intuição tão aflorada, você falou, nossa, isso aconteceu comigo, não estava imaginando, eu fui no lugar certo, estava no lugar certo, no momento certo. Me conta, é isso que eu tô super curiosa. Eu acho que isso o tempo inteiro, assim. Uhum. Mas eu fiz uma viagem em maio agora, que eu tava morrendo de medo de ir. Porque imagina aqui, faz 2 anos que eu terminei um relacionamento de 11 anos. E saí desse relacionamento com R$200 na conta. Uhum. E eu assim, meu Deus do céu, como é que eu vou comer? E fui entregando pra esse estado pra espiritualidade, pedindo ajuda. Em maio desse ano, fez 1 ano que eu mudei pra um apartamento em São Paulo, que eu tinha X pra pagar. Eu ganhava X. Uhum. E virei pro universo e falei, Deus, eu quero alugar um apartamento naquele lugar pra ficar perto de uma rede de apoio de amigos. Naquele lugar assim, que eu posso pagar X. Era o que eu ganhava no mês. Eu ia pegar o meu dinheiro que eu recebia no mês e dar no aluguel. E falei, eu vou confiar. E tudo aconteceu. Eu nunca pedi dinheiro pra minha mãe, sabe? Tudo aconteceu e veio vindo. E aí, em maio desse ano, depois de 1 ano, eu fui fazer uma viagem que eu sempre quis fazer e morria de medo, né? A escassez é uma coisa que eu cuido muito dentro de mim. Né? A ancestralidade trouxe isso. Eu falo, obrigada pelo presente, agora vamos resolver. E esse ano eu fui fazer uma viagem de 16 dias, eu e a minha cachorra, peguei o carro e fui parar na Praia do Rosa, em Santa Catarina. E foi muito louco, porque eu não tinha me apropriado ainda, eu já sabia que essas coisas aconteciam, a minha intuição e tal, mas eu não tinha trazido pro físico, me apropriado desse lugar em mim, dessa facilidade. E ali aconteceram várias coisas dessa forma, assim. De estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, sabe, assim? De tudo indo fluindo ai, pra onde eu tenho que ir agora? Ah, vai ali, faz aquela trilha ali. Ah, faz não sei o que ali. Ah, não sei pra onde ir. Ah, pergunta pra essa pessoa ali. Sabe, assim? Foi muito nesse lugar. E ali eu tive experiências muito fortes. Muito fortes.
Por exemplo, eu fui pro Rosa, fiquei 8 dias, depois eu fui pra Floripa, que eu queria conhecer Floripa. Cheguei em Floripa num desconforto gigante. Eu falei, essa ilha da magia me mandando embora? Tipo, como assim? E fiquei naquele desconforto 3 dias. Eu passei 5 dias lá. 3 dias num desconforto gigante. E as pessoas... E aí vinha surgindo coisas, né? Pessoas foram surgindo falando, Lígia, por que você não vai pra Ilha do Mel? 3 pessoas falaram pra mim, Lígia, vai pra Ilha do Mel. Vai pra Ilha do Mel. Vai pra Ilha do Mel. Eu fui... Falei, não era pra eu vir pra São Paulo. Sim, pra voltar, né? Eu falei, ok, vamos pra Ilha do Mel. Só que eu só consegui integrar a Ilha do Mel quando eu aceitei o desconforto em Floripa, que eu virei pra ilha, assim. Eu lembro que eu cheguei na frente do mar e falei, ok, por que eu tô tão desconfortável assim? Parece que veio uma voz, né, do além. E falou, você precisa aceitar a sua magia? Você tá na Ilha da Magia, mas você não aceita a sua magia? Como é que você quer ficar desconfortável com isso? Eu falei, então me ensina, porque eu não tô sabendo o real. Aí veio 3 pessoas. Ai, vai pra Ilha do Mel, vai pra Ilha do Mel, vai pra Ilha do Mel, vai pra Ilha do Mel. Eu falei, vamos pra Ilha do Mel. Você pediu, né? Eu tava muito entregue, assim. Eu falei, então vamos pra Ilha do Mel. E eu tava procurando um arco-íris. Esse ano, no começo do ano, eu via muito arco-íris. Eu lembro que eu tava numa sessão de terapia com a minha terapeuta em São Paulo, na Sé. De repente, eu tava conversando com ela, chorando, sei lá, falando da vida. Surgiu um arco-íris atrás dela, assim, na janela. Eu falei, Deus, é aqui. E eu fui pra essa viagem procurando o arco-íris. E vai pra Ilha do Mel, vai pra Ilha do Mel. Quando eu cheguei na Ilha do Mel, eu abri o meu computador. E eu gosto muito dos símbolos, né? Eu abri o meu computador, um arco-íris. Eu falei, meu Deus, ok, obrigada. Tô aqui na Ilha do Mel. Quando eu tava lá, no Rosa, dias antes, eu fiquei olhando as pessoas na praia e falei, eu queria tanto ter uma bicicleta pra andar de bicicleta na beira do mar. O cara, dono da casa que eu tava na Ilha do Mel, me mandou uma mensagem e falou, Lígia, tô deixando a minha bicicleta aí pra você andar na beira do mar e fazer os passeios que você precisa fazer aí na ilha, nem precisa alugar. Eu falei, tipo, poder de manifestação também. Exatamente. Ligada quando a gente escuta a nossa intuição. E aí eu vivi tudo aquilo e eu lembro que no último dia eu fui pra praia lá que chama Miguel, Praia do Miguel. Fui caminhando com a Flora, né? E eu o tempo inteiro com a minha cachorra, que era, muito maravilhosa. Tive estados lá de peia de ayahuasca. Sabe quando você tá na ayahuasca, você pensa, meu Deus, foi agora. Que eu me entreguei e falei, toquei, vem, eu não sei lidar com isso, então vai. E aí no último dia eu fui pra essa praia e aí eu coloquei a música de Arcanjo Miguel pra tocar, do Rica Silva, que eu adoro. E eu agradeci, eu só agradeci, assim, eu fechei o olho, olhei pro mar e falei, obrigada, porque aqui eu tive contato com a minha intuição e a partir desse contato com a minha intuição eu tive o prazer de manifestar coisas, pequenas coisas, que é uma bicicleta na beira do mar, mas que me trouxe a clareza de que eu posso manifestar tudo o que eu quiser manifestar. Quando eu estou alinhada com o meu ser divino e com a minha intuição, né? Porque quando eu tô no corre do dia a dia, o que eu faço? Eu freio o fluxo o tempo inteiro. E aí eu agradeci ali, quando eu agradeci eu fechei o olho, eu falei, cara, foi uma visão, assim, tipo, eu vi um arco-íris surgindo dentro de mim, assim, eu falei, cara, tudo que eu busco fora, na verdade, tá dentro. E ali fez sabe? Foi uma viagem de muito despertar, assim. E a partir daquilo, depois eu fui consagrar na Frater, achando que ia levar uma peia, que eu tava tão rígida, assim. Eu cheguei em São Paulo, fiquei muito rígida. E é uma sombra minha rigidez, né? Sim. Exagerada. Eu fui consagrar na Frater e, assim, eu cheguei lá e falei, nossa senhora, hoje eu... Fudeu. Deus, eu falei, desculpa, eu não passo mal, assim, as minhas consagrações são lindas, amorosas, assim, eu sou muito feliz nas consagrações. E eu falei, nossa, hoje eu não vou ser feliz, não. Tipo, meu Deus do céu. E o padrinho, ele falou, gente, silêncio 30 minutos. Eu falei, silêncio 30 minutos. Eu segurei na cadeirinha, eu falei, vai. Mas aquele silêncio de 30 minutos, o que eu escutei foi, a sua alma tá tomando conta da sua vida agora. O seu ego, o seu mental, eles não estão mais. E a sua rigidez, ela vem porque o seu mental fica brigando com a sua essência. Mas quando você tá alinhado, você fala assim, entrega, vai no fluido, na intuição. Tudo se integra e tudo se manifesta. Foi essa viagem que eu tive, de ter essa apropriação desse lugar que você trouxe. E agora a vida tá me mostrando na prática real
que quando eu tô aceitando tudo isso, quando eu tô alinhada com a minha intuição, quando eu tô, né, nesse flow, tudo vai, tudo manifesta. É desafiador. Para uma pessoa rígida, controladora como eu, é super desafiador. Sabe? Porque eu quero já tudo pronto, eu sou ansiosa também, sabe? Tô nos florais de ansiedade. Você quer fazer acontecer rápido, né? Super, super. Você quer que aquela pessoa te mande a resposta agora, sabe? E a gente tá vivendo nesse mundo, né? Sim. A energia tá assim. E eu que moro próxima à Paulista ali, é tipo muito pior, né? Tudo muito imediatista. Com essa sua característica, que é, né, de ser mais... de colocar a coisa em prática, da ansiedade, né? Você já trabalhou muito isso, né? Porque senão você estaria num momento de estresse, né? Você estaria, né, numa coisa não tão saudável, vamos dizer assim. Quais são as práticas que você usa no seu dia a dia, que você fala, não, eu tenho que ter essas práticas para me manter equilibrada? Até mesmo, né, para o nosso ouvinte poder entender, falar assim, olha, eu me identifico, eu também sou assim, o que eu posso fazer? Vamos lá. Eu acho que é esse o lugar que você traz aqui com perfeição, que é o corpo, mente e alma. Então, como que eu posso cuidar do meu corpo, da minha mente, da minha alma todos os dias? Eu, Lígia, né, fui descobrindo isso, fui escrafunchando e descobrindo. Eu faço academia 3 vezes por semana e eu sou muito disciplinada e comprometida com isso. Eu preciso gastar energia. Então, assim, não adianta eu ir lá também puxar pezinho. Não, eu preciso de 30 minutos ali. E aí, o que eu faço? Como eu não sou muito da academia, eu gosto do yoga, não sei o quê, eu aproveito esse tempo de academia para escutar audiobook, para ler, né, escutando música clássica. Então, eu tô fazendo transporte, eu tô lendo um livro, escutando música clássica e me achando, tipo, poderosa ali, sabe? Trazendo esse estágio de... Então, o corpo eu alimento dessa forma. Eu tenho que fazer, assim, né? Tenho que não é isso, mas me faz bem fazer isso. E isso me traz disciplina e comprometimento, não só na academia, mas eu fui descobrindo que eu sou uma pessoa disciplinada e comprometida com o que eu me coloco pra fazer. Mente, eu tenho o tempo inteiro trabalhado esse observador. Então, o tempo inteiro eu tento voltar para o estado de presença, peço ajuda, porque eu caio, todos os dias eu caio um pouco. Mas eu peço ajuda pra amiga, eu peço escuta, sabe? Ai, pode me escutar agora, por favor? Minha terapeuta, coitada. Tipo, Sandra, socorro, sabe? Então, o meu mental eu trabalho dessa forma e sempre me puxando, né? Me puxando porque, como eu tenho ansiedade, a ansiedade tira muita gente do lugar. Então, eu sempre me puxo nesse lugar da presença, respiração. Então, eu sempre respiro profundo. Eu tenho uma janelinha que tem uma árvore. No meio de São Paulo tem uma árvore gigante. Eu me conecto muito com a natureza. Então eu vou até a janela e olho aquela árvore e me conecto com aquela árvore ali. Eu falo, só respira, vai, tá tudo bem. Ou eu fecho o olho e imagino o mar na minha frente, que o mar eu falo que é meu terapeuta e me alinho. E na alma, né, que também tem a ver com o mental, é meditação. Todos os dias eu faço pelo menos 20 minutos de silêncio e meditação. Ah, eu não consegui fazer. Eu faço pelo menos 1 minuto, sabe? Pequenos minutos durante o dia, que é só... Que é que nem essa árvore, sabe? Respira, volta, 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 sabe? Ou põe uma música que me traz esse estado. Então eu cuido no meu dia a dia, eu cuido dessa forma. E peço ajuda espiritual. Eu não saio da minha cama enquanto eu não me alinho com os meus mentores, os meus guias, os meus elementais, toda essa galera que me cuida de alguma forma. Um criador de tudo que é, né? Deus, o universo. Eu não saio da minha cama se eu não me alinho com essas energias. Peço a ajuda deles o tempo inteiro. Ó, me ampara quando o trem que tá muito doido, sabe? Não sei se eu vou aguentar. Então, acho que é isso. Exercício físico, meditação e alinhamento espiritual. São essas 3 coisas que eu trago no meu dia a dia. A alimentação, eu sou muito nada a ver pra alimentação. A alimentação eu queria ser muito mais legal comigo. Tipo, olha pra quem que eu estou falando. Uma nutricionista. Mas eu tenho cuidado disso, assim, eu sou vegetariana, mas eu tive uma deficiência de B12 bem séria no final do ano passado, que me deixou no estado de, sabe? Sim, você fica bem... de dormência letárgica, corporal, assim. E eu tenho me cuidado com isso, assim, B12, tô suplementando, voltei a comer peixe, mas voltei, porque é isso, meu corpo pediu, eu voltei. Floral. Então eu tento, sabe? Mas eu não sou muito boa na cozinha. Então agora eu já tô assim, tá, beleza, Lídia. Então vamos olhar pra alimentação? Eu compro fruta, a minha geladeira come. Sabe assim? Sim, acaba estragando, né? E aí eu falo, agora eu tô nesse lugar, sabe? De começar a olhar. Eu já tô bem cuidada aqui. Então, peraí. Quais são as outras ramificações que eu preciso entender aqui?
Então tem esse lance da alimentação, tem o lance de estar mais próxima da natureza, porque o lugar de estar mais próxima da natureza me deixa mais alinhada com a minha intuição. Então o centro de São Paulo, onde eu tô morando hoje, eu percebo que tá... Ele mexe com a energia, né? Eu saio de casa pra passear com a cachorra, e tipo, meu Deus do céu. Sabe, segura na mão de Deus e vai, é bem isso. Então eu tô fazendo tô olhando pra esses outros lugares. E, claro, né, sempre com o meu servir pro mundo, sempre trazendo dentro do meu trabalho também são várias questões. Eu tenho um desafio gigante, por exemplo, uma questão que eu tô olhando muito agora, que é, minha alma tá pedindo eventos presenciais. Eu sou guardiã do cacau também, enfim, tem tudo isso. Então minha alma fica, Lígia, faz um evento presencial, Lígia, dá uma aula presencial, Lígia, você quer presencial. E eu fico, eu tô com medo. Eu tô com medo de não ter ninguém. Eu tô com medo de ninguém ir. Sabe? Mas tem que dar o primeiro passo, né? Exato. Eu fiz uma consagração de cacau esses tempos que eu tava justamente com esse medo e foram, 8 pessoas. E foi muito legal. Só que eu tô lidando com isso, então assim, eu tenho consciência das coisas que eu preciso lidar, sabe? Eu tô com medo. Eu fico falando para as pessoas, tipo, vai, fala, mas eu também tenho os meus medos. Me fala um pouquinho sobre do cacau. Você está fazendo a consagração de cacau mais voltado para o público feminino, que é o seu público, ou você está com ele aberto para todo mundo? A consagração eu fiz uma vez, que foi um chamado também, que foi Alinham Mulheres que Correm com os Lobos com o Cacau. Tá, mas primeiro, só para os nossos ouvintes entender o que é a consagração do cacau. Boa. Porque às vezes a gente começa a entrar num assunto e às vezes a pessoa, mas o que ela tá falando, né? Então, explica um pouquinho o que é a consagração do cacau. Tá. Para que serve a consagração do cacau? Quais são os benefícios, o que pode trazer, né? Para não ficar muito solto, vamos dizer assim. Vamos lá. Cacau planta, cacau fruto, né? O cacau, ele tem o formato do coração, se a gente for ver. Então, ele trabalha bastante a energia do chakra cardíaco, né? Do coração mesmo. E ele traz algumas substâncias químicas que elevam o nível de serotonina, é o único que tem um ativador de hormônio da felicidade, é o cacau. Por isso que a gente fala, tô triste, vou comer chocolate. Porque ele tem isso tudo. Então, o cacau, ele te traz uma expansão do chakra cardíaco. Quando a gente expande o nosso chakra cardíaco, a gente tem a oportunidade de olhar as nossas emoções e reintegrar tudo isso, né? Porque tá tudo aqui, né? Sim. Então, é esse o trabalho. Lígia, mas eu fico muito louca, tipo, não, ele não trabalha, né? Ele não te deixa... Não trabalha com a sua consciência, não tem nada disso. É o tempo inteiro muito estado de presença, meditativo e sob a guiança da guardiã do cacau. Então, o cacau é justamente esse lugar. Tem peia? Não tem peia. Eu tenho problema no coração, posso tomar? Um pouco menos, mas pode. Então, o cacau é um lugar de muita amorosidade. E ele é a minha grande medicina, né? O cacau foi a medicina que eu descobri pra mim. Eu uso a ayahuasca com muita consciência, porque até como o próprio padrinho da Frater, né, o Zé fala, tipo, pode ser que já acabe, porque a galera tá usando demais. Então, eu tenho esse lugar com a ayahuasca de um respeito tão grande que quando eu sinto na minha alma, eu vou lá e consagro. O cacau, ele já é a minha medicina do dia a dia. Então, assim, não acordei bem, preciso lidar com essa emoção, cacau. Então, você usa o cacau no seu dia a dia sem ser dentro do contexto da cerimônia. É que como eu sou guardiã do cacau, né, então eu sei já... Conduzo a minha própria cerimônia e conduzo a cerimônia de amigos que às vezes estão precisando e vêm faço algumas terapias com pessoas, geralmente clientes, assim, que falam, tô precisando lidar com isso. Então, eu ofereço a terapia do cacau também. Como cerimônia aberta, eu fiz uma vez, que foi quando eu trouxe Mulheres que Correm com os Lobos para todos os gêneros. E até o meu produto, eu falo que eu falo com mulheres, mas é para todos os gêneros. Eu tenho muitos homens que também passam por desafios de comunicação e vêm falar comigo. Só que eu falo que são homens que estão prontos para curar o feminino. Entende? Na verdade, nem curar o feminino, para estabelecer o equilíbrio. Então, assim, não vai chegar um homem para pedir ajuda para mim que tá, tipo, o machista demais ou muito no feminino. Não, ele vai chegar porque ele está para equilibrar esses dois polos. Então, assim, nunca vou fechar para homens. Nunca. Eu sempre tá aberto para homens. Mas a minha linguagem é pro feminino. Sim. Tá? Porque a minha força é feminina. Então,
né? O meu grande desafio é a ação, a criatividade, ela tá aqui, criação e tal, ela Já vem. é você, né? Já sou eu. Então, assim, não vou fechar. Então tá pra todo mundo, tá? E o cacau, tem muita gente que fala isso, mas a cerimônia de cacau é só pra mulheres. Não, é pra todos os gêneros, é pra todo mundo. E como é que funciona quando você está no contexto da cerimônia? É mais para explicar, porque eu sei, mas para que o nosso ouvinte consiga entender como é que é esse contexto da cerimônia do cacau. O que você tem que esperar, como é que é essa cerimônia. Eu sei que modifica um pouquinho, né? Depende do contexto que você quer, vamos dizer, entrar, né? Ali no caso foi especificamente mulheres que colocam lobo, então ela tem uma energia mais feminina, de reconhecer a sua donzela ali, do seu poder, né? Enfim, ele é um livro que ele mexe com vários, né? Vários contextos ali. Mas, no geral, ele tem uma linha, né? A cerimônia. Tem uma linha, né? Tem uma linha de expansão, né? Que é essa coisa da gente entrar na nossa energia das emoções, do amor, né? Do nosso coração. Então tem essa... Tô falando sobre também o olhar que me foi ensinado, né? Sim. Que é essa guiança da meditação para você encontrar com as suas emoções. Eu gosto muito de trazer esse espaço das águas, da limpeza. E depois, eu gosto, né? Nas minhas cerimônias, eu já fui em algumas e funciona dessa forma, que é trazer essa integração. E como a gente traz a integração movimentando o corpo. Então tem a dança, tem esse lugar de movimentar o corpo, seja com uma outra atividade, enfim. Mas é sempre esse lugar de conexão, limpeza e integração. Eu vejo dessa forma. Então qualquer ritual, né? Eu já fui em acho que 2 ou 3 diferentes, assim. E foram usadas esses lugares. E é muito da meditação, da guiança da pessoa, da música que tá tocando. É muito o ambiente da guardiã, né? Ou do guardião. Também temos homens guardiões de cacau. Então, é muito da guiança dessa pessoa. Né? O que essa pessoa está te propondo ali. E cada pessoa é uma pessoa, né? Tipo, dentro do ritual que eu fiz, foi muito interessante, porque tinha um homem e 7 mulheres. E aí, cada uma foi trazendo uma percepção do que teve. Foi dentro de um contexto, né, que foi o primeiro conto do livro, que é o La Loba, que é o encontro com a mulher selvagem, que é o encontro com a sua essência, que serve isso para os homens também. Você não vai encontrar sua mulher selvagem, mas você vai encontrar a sua essência selvagem, visceral, tipo, né, aquilo que é. Então foi isso, assim, para ele fez muito sentido, pro Daro, né, o homem que tava ali na ocasião. Para ele fez muito sentido, para todas as mulheres, cada um trouxe na sua percepção, sabe? Foi muito interessante. Então vai muito disso. E eu já tive em rituais, como eu falei, cada ritual é um ritual bem diferente. Muito diferente. É muito diferente. É muito legal a gente se propor pra conhecer outros tipos, assim, né? Quais são, quando você, né? Porque não sei no caso, quando você fez essa cerimônia. Mas assim, de forma geral, quais são os benefícios que você vê com a consagração do cacau? Além do bem-estar, da serotonina, assim, coisas que você vê que a pessoa consegue sustentar. Lógico que vai depender também da pessoa praticar aquilo, mas que fique mais fácil, que ela fala, nossa, eu consigo sustentar isso com mais facilidade. Quais são as mudanças de relatos que você vê mais? Tá, eu acho que é essa conexão com a intuição e com o seu ser, sabe? O cacau, ele traz essa expansão do cardíaco. E eu tenho pessoas que falam, nossa, depois que eu consagro o cacau, eu quero sair na rua abraçando. Eu falo, é isso. É sobre isso. Então, ele traz esse estado de integração e unicidade. Eu acho que é esse o lugar, sabe? Você tem, sim, vontade de sair abraçando todo mundo. Porque você tá integrado, você tá uno. Né? Então, se você consegue ter essa clareza e conseguir sustentar isso vai durar um tempo, né? Então, acho que é esse o maior benefício e estado que ele traz, assim, esse estado de expansão do amor mesmo. Essa unicidade de, eu quero abraçar todo mundo e sair. E isso reverbera. Agora, como eu trabalho para sustentar, aí que tá o negócio, né? Não posso ficar dependente também de uma medicina. Né? Nós somos as nossas próprias medicinas, né? Então... Qual que é o perfil de pessoas que você vê que mais procura esse tipo de medicina? Eu vou te dar né, só para ficar um pouco mais simples, né, a minha pergunta. Todo mundo tem momentos difíceis na vida, todo mundo, assim, né? Eu, você, enfim, todo mundo.
Só que chega um momento que a gente tá assim no limite, no ápice. Eu vou dar um exemplo bem meu. Então, assim, eu sou uma pessoa que tinha uma TPM muito forte. E era o ponto, assim, de eu surtar, de eu querer quebrar a casa inteira. E aí chegou naquele momento que eu tive que pedir ajuda. Então, eu tive que recorrer para várias coisas. Então, eu recorri para uma pessoa que tem um conhecimento do sagrado feminino, para fazer essa integração com o meu feminino, para eu aceitar o meu ciclo. Então, assim, eu tive, né, todo esse processo. Não fiz tanto uso na medicina do cacau, eu sei que ela também pode ser usada para isso, mas não fiz tanto uso disso. Fui atrás de florais, fui atrás de coisas. Então, assim, tem um perfil que busca esse tipo de coisas que eu busquei, porque é o que realmente me ajudaria. Você vê um perfil de pessoas que buscam essa medicina ou que buscam esse tipo de conhecimento? Porque pode ser pessoas mais ansiosas. Por exemplo, na ayahuasca você vê pessoas que sofreram traumas, né? Que estão com questões um pouco mais fortes, vamos dizer assim, que busca isso como uma medicina. No cacau você vê um perfil um pouco mais claro, assim, um pouco mais definido, se é possível. Olha, eu acho que assim como na ayahuasca, as pessoas têm... A gente sempre vai por dois caminhos, né? Ou no amor ou na dor. Sim. E a dor é a que mais motiva todo mundo, né? Você nunca vai falar, não, eu tô na ayahuasca porque eu tô tão apaixonada por mim mesma, eu tô me amando. Não, você vai porque tá tenso o processo, precisa de ajuda. Mas dentro do cacau, eu vejo um movimento muito de mulheres, assim como você trouxe, de mulheres que querem se reintegrar com essa energia do feminino. A gente vê o cacau como feminino, mas o cacau não é feminino, tá? O cacau, ele tem 3 guardiões. O masculino, o feminino e a Quetzalcoatl, que é uma cobra de cura. Então, a gente tem essas duas energias. Mas eu vejo muitas mulheres, e talvez seja por conta desse movimento do sagrado e tal, indo pro cacau para curar essas relações com o corpo, né, com o próprio ciclo menstrual e tudo mais. Tem isso. Pra mim, chega muita gente curiosa. Muita gente curiosa, que já tá nesse processo de autoconhecimento, já tem várias curas e tal, mas quer experimentar. Que eu acho que eu sou essa pessoa. Eu gosto muito de experimentar, assim. Eu não vou pra ayahuasca se eu tô na dor ou no amor. Eu vou pra ayahuasca porque eu tô curiosa pra saber o que vai ter, sabe? E assim como eu vou pra várias medicinas porque eu estou curiosa deixa eu ver qual é o processo, qual é o convite daquilo pra mim. Então chega bastante gente pra mim curiosa, tipo, eu quero experimentar, me guia, me faz, não sei o quê. Claro que sim, traz dores, né? A gente sempre tem uma dorzinha ali pra ser olhada e por menor que seja ou não, mas tem. Então, mas eu vejo muita curiosidade. Dentro de um ciclo maior, por exemplo, o ciclo que eu fui estudar, eu vejo muitas mulheres querendo se reconectar com o seu sagrado feminino. Então, acho que é esse lugar. Entendi. E nas suas mentorias, tem um perfil? Tem o perfil de... Já tô num processo de autoconhecimento, mas eu quero me conectar ainda mais. Tem esse perfil, sabe? Que a pessoa ela indo já tá buscando várias ferramentas. Sim, ela já tá no caminho, mas ela quer experimentar outras coisas ali. Então ela vem pra isso. Ela vem nesse lugar. Porque chega pra mim, assim, geralmente são essas pessoas. É que você acaba atraindo também, né? E a gente atrai semelhante, né? Exatamente, a gente atrai semelhante. Eu sou essa pessoa, tipo, eu vou na curiosidade e tal. Então, pra mim é tranquilo, assim. Mas, E é engraçado, porque até como mentora de comunicação, né? Eu percebo que as pessoas que chegam pra mim são essas pessoas também, assim, que já estão olhando com mais amplitude pra isso, né? Tipo, eu preciso me comunicar, eu preciso preciso de ajuda. Já tem essa consciência e vai. E geralmente também carrega esse lugar do autoconhecimento, da espiritualidade, tudo ali junto misturado. Até porque você ajuda, né, nessa parte de comunicação, mas você faz com que a pessoa ela se olhe pra dentro, pra ela entender por que ela tem essa dificuldade na comunicação, porque não tem como você querer ser uma boa comunicadora se você não entender o que tá te travando. Exato.
Então, o autoconhecimento é muito, apesar de autoconhecimento é muito importante para tudo. Não tem nem como. Até pra escovar os dentes. Exatamente. Então, ela precisa se conhecer, ela precisa se buscar para ver o que ela tá travando, para ela destravar aquilo e, né, colocar a cara pro mundo. Isso. Né? Não tem jeito. Eu falo que o meu grande trabalho, eu venho entendendo e integrando isso, tá? Com todas as ferramentas que eu venho, né, somando aqui. Eu estou como mentora de comunicação, mas eu acho que o grande servir da minha alma é trazer, não trazer, porque eu não trago nada, mas é te ajudar a olhar para o seu ser, para a sua essência e trazer ela para o mundo. Eu costumo dizer que a gente está num grande quebra-cabeça. Não, somos pecinhas de um grande quebra-cabeça. E a gente, às vezes, vai seguindo a moda, e eu sou totalmente, para de seguir moda, sai da caixinha, sabe? As pessoas estão fazendo essa dancinha, eu vou fazer também, ferrar, tipo, eu danço, por que eu vou fazer a dancinha? Então, a gente pega a nossa pecinha e a gente quer colocar no lugar da moda ali, né? Tipo, vou ficar aqui. E a gente vai se frustrando, a gente vai ficando mal, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout, porque você tá, tipo, insistindo num lugar que não é seu. Então, como pecinhas do grande quebra-cabeça, eu preciso me conhecer, para entender quem eu sou, qual é a pecinha que eu sou, para me colocar no lugar. E eu venho me entendendo para descobrir a pecinha que eu sou, né? E é claro que é a comunicação, porque estamos no mundo de palavras, como eu já falei, mas vai além, né? Eu vejo todos esses lugares que eu já, né? Tanto das aulas de yoga que eu dava, das meditações que eu faço, das pessoas que chegam até mim e falam. A minha alma tem o dom e o talento de inspirar as pessoas a serem elas mesmas. Então, assim, talvez eu seja essa pessoa que, né, resgatadora de essências, não sei. Eu tô tentando entender, mas é através da expressão, da comunicação, é comunicar o seu ser divino, né? Sim. É muito legal isso que você está falando, porque não adianta você querer ser... Às vezes você vê uma pessoa se comunicando e fala, nossa, a pessoa se comunica tão bem, eu quero ser igual a essa pessoa. Não! Você precisa ser você. Você precisa achar o seu ser. Quem é você? Exato. Como que é o seu jeito de se comunicar? Como que é o seu jeito de se expressar? Exatamente. Como você pode colocar, através do autoconhecimento, colocar o seu ser para o mundo, né? Se comunicar sendo você, não sendo fake, não sendo imitando alguém. É esse lugar, é esse lugar. E eu só descobri isso, Gabi, porque eu comecei a olhar os lugares que me causavam um ranço, sabe? Tipo, eu venho de uma cidade pequena e lá todo mundo anda igual. Tipo, todo mundo usa a mesma roupa e gosta de escutar a mesma música. E eu não me encaixava naquele lugar, eu ficava com ranço daquilo, eu ficava, meu Deus! E aí tudo que te traz um desconforto é porque você precisa olhar pra isso, porque talvez ali esteja a sua potência, né? Onde está a sua maior sombra, está a sua maior luz, né? E aí foi onde eu comecei a entender que eu sou uma pessoa que não me encaixo em regras e caixinhas que a sociedade impõe. Eu não sou essa pessoa. Se eu for olhar meus mapas, todos os mapas, eu gosto muito de ferramentas, né? Eu tenho, tipo, números que são revolucionários, assim. Então, tem um que eu gosto muito, que é o Human Code. Ele fala, tipo, revolução, você vai revolucionar. E a revolução sai desse lugar. Então, é justamente esse resgate de sair dessa caixinha. Você não precisa se comunicar que nem a Fátima Bernardes. Sim. Ou fulano, ou eu. Não. Fala como você fala. Eu tive uma aluna minha que falou assim, mas eu posso falar palavrão no vídeo? Eu falei, você gosta? Você fala na sua vida? Ela falou, fala pra caramba. Eu falei, então fala. Tá tudo bem, sabe? E é isso. E hoje a gente tá vivendo num lugar, né, num momento que a gente tá carente de pessoas. A gente tá muito nos robôs. E quanto mais pessoa a gente for, quanto mais natural a gente for, mais a gente vai chegar no outro. Porque pessoas gostam de pessoas. Pessoas não gostam de robôs, né? Então é esse lugar, assim. É a Gabi sendo a Gabi aqui. Exatamente. Conversando com a Gabi. Usando a roupa que ela quer usar. A calça que ela quer usar. Exatamente. É isso. É isso. É isso. E falar como você fala e ser como você é. É tão simples, tá leve. É ficar leve, sabe? Fica muito mais leve. Aí você abre uma câmera em qualquer lugar. Aí você fala com... Porque você sabe quem você é, o que você gosta, seus valores, sua essência.
Então você vai ser sempre a mesma, falando sobre nutrição, estando aqui falando sobre corpo, né, mente, alma, e com seu marido, com seus pais, enfim. É genuíno, né? Vai ser genuíno. Exatamente. Então é esse lugar, assim, é sair fora do padrão para ocupar esse lugar que você precisa ocupar no mundo. Você tá aqui para alguma coisa, você tá aqui como uma peça fundamental nessa evolução. Você não tá aqui por acaso, sabe? Sua vida não é em vão. E eu vejo todas as vidas, as nossas vidas não são em vão. A gente não tá aqui tipo, cumprir tabela. Não tô aqui pra acordar 8 horas e trabalhar num lugar que eu não gosto, pra estar de volta e pagar boleto. Que é essa construção que a gente tem na sociedade. Não, eu tô aqui, se eu tô alinhada com a minha alma, com a minha essência, eu descubro por que eu tô aqui. Eu sei que eu sou uma peça fundamental na evolução, não só minha, mas do outro também. Sim. E do planeta em geral. Do planeta. E só que para você saber a sua missão, você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. E aí, entre as técnicas de um Theta, de um yoga, de uma meditação, enfim, se for mais aberto, uma medicina do cacau, uma ayahuasca, né? E vai até essas ferramentas terapia, que a gente tem. Isso, terapia, mapa astral, mapa numerológico, sabe? São tantas ferramentas. Eu acho que hoje a gente tá vivendo uma abundância, sabe? Parece que os caras lá de cima falaram, vai, pode, tipo, tem todos esses caminhos de autoconhecimento pra você. Então escolher o que mais ressoa, né? Sim. Com quem você é e tal. Eu gosto de experimentar tudo, já falei. Então eu sei meu mapa, vou estudar astrologia, numerologia, tudo. Então eu vou trazendo tudo isso. Eu acho que é esse lugar. É autoconhecimento e uma coisa que eu sempre falo. A maior coragem de um ser humano é escolher o caminho do autoconhecimento. É muito desafiador. Principalmente no começo a gente se conhecer. Porque, caramba, a gente tem tanta máscara. A gente tem tanta coisa que vai tampando para proteção. Então eu acho que a maior coragem do mundo é esse lugar de se olhar. Então assim, pode ser que você que tá escutando a gente agora tá assim, meu Deus, eu não quero, meu Deus, não sei. Eu tenho que tomar ayahuasca. Tem muitos amigos meus que falam, você é louca tomar ayahuasca? Não é que eu sou louca, eu sou corajosa. Sim. Porque eu abro o campo para eu poder me conhecer mais. Mas, Li, por exemplo, uma pessoa, vamos supor que não tá entrando nesse mundo do autoconhecimento, né, com toda a sua experiência de trabalhar com mulheres, a sua mentoria de comunicação, de trazer para elas esse incentivo de se autoconhecer, de ferramentas, enfim. Qual que é a primeira ferramenta que você fala, comece por aí? Essa é a primeira coisa que talvez você pode começar, que é fácil, é acessível. Comece por aí. Depois você pode ir subindo as escadas, ser assim. Olha, eu gosto muito dos livros. Né? Pra mim, eu acho que os grandes portais se abrem quando eu estou lendo. E sempre foi assim, desde quando eu li o meu primeiro livro, que eu odiava. E quando eu li o primeiro livro, que eu tinha, 8, 9 anos, eu falei, meu Deus do céu, que demais que é ler. Então, procurar livros, né, que não qualquer livro, né, procure pessoas de sua referência que te tragam essas ferramentas dos livros para você ler e expandir e compreendendo que não gere expectativa em cima daquilo e leia além. Esses dias eu abri um livro dos anjos que eu ganhei quando eu tinha 15 anos, quando eu fiz minha festa de 15 anos, que foi sobre anjos. Ganhei um livro de anjo, eu falei, gente, põe a data de um mês aí que eu vou falar sobre seu anjo. E aí teve uma mulher que eu mandei a foto pra ela, ela falou assim, nossa, não tem nada a ver comigo. Eu falei, então. Porque eu sou isso, isso e isso. Eu falei, então. Quando uma ferramenta dessa chega pra sua mão, você não tem que olhar, eu sou isso, isso e isso, e aqui fala que eu não sou, tipo, eu sou psicóloga, casada, e aqui tá falando que eu tenho que ser taranana. Você tem que olhar nas entrelinhas daquilo, sabe? Não vai falar, você, fulana. Não. Esse anjo, ele tinha amorosidade, acolhimento, tinha várias... Eu falei, olha pra isso. Sabe, olha pra esses outros lugares que você não enxerga. Então, a primeira coisa, eu acho que a coisa mais fácil é livro e sempre abrir na percepção. Não é nunca só do meu ponto de vista. É o que aquilo tem que eu não estou vendo, sabe? Me mostra o que eu não estou vendo. É uma grande pergunta também pra gente fazer, né, no dia a dia. E terapia. Eu acho que terapia... aí você pode escolher a terapia como psicólogo, né? Aí tem várias linhas, com Theta Healer, né? E espiritualidade, que tem as religiões, né? Eu falo que eu não tenho nenhuma delas e todas elas ao mesmo tempo,
Porque, na verdade, para mim, religião é religare. E religare, eu faço isso comigo mesma. Né? Eu consigo me religar a Deus o tempo inteiro. Então, eu não vou para um templo, eu não vou para um lugar para. Né? E aí, a gente tem toda essa história das religiões também, e isso me assusta um pouco. Mas se você tem uma religião, se você confia no padre, no pastor, né? Se tem ele como referência, também pede ajuda para descobrir esse lugar. E se ele também pode te dar essas ferramentas. Sim. Tá tudo bem. Né? Uma guiança. E procure pessoas que já têm essa espiritualidade. Eu gosto muito da filosofia. Então tem a Nova Acrópole, que eu amo. Eu já fiz o curso de filosofia lá. Tem a Lucilena Galvão, que é maravilhosa. Ela traz um poder através da filosofia, não da religião. Através da filosofia, ela traz todo o processo de autoconhecimento. E ela explica muito bem, né? Ela é sensacional. Não, ela é sensacional. E a gente tem a internet, né? Sim. Eu falo dos livros, mas tem vídeo. Tem várias pessoas legais aí pra seguir. Tem alguém na internet que você acha muito legal? Que você fala assim, não, esse eu indico pra todo mundo. Além de você, lógico. Ai, eu tenho várias pessoas, né? Eu vou bebendo de várias águas e é muito... momentos da minha vida. Nesse momento, por exemplo, eu vim pra cá escutando a Lucilena Galvão. Por isso que eu acho que ela tá tão fresquinha aqui. Sim, ela é incrível. Do nada, departamento do nada. Me mandou uma mensagem e caiu nela. E eu falei, deixa eu ver. Ela tava falando sobre o poder de escolha. Que é interessantíssimo, né? Aprender sobre isso. Lucilena Galvão, uma delas, e tem podcast, várias coisas pra escutar. Eu tô numa época muito de Tony Robbins, porque o Tony Robbins, ele tem essa pegada espiritual e mental e tudo mais, mas ele tem esse lugar de materializar tudo isso, que é o que eu preciso nesse momento agora na minha vida, é materializar o meu ser na Terra, né? E receber por isso, estar aqui, eu tô no mundo material, aceita a Lígia que dói menos. Então, é sobre isso. E tem vários lugares, tem o astrólogo que eu amo, que é um amigo especial, que é o Arthur Tedesco. Esse eu não conheço. Ele é demais. E ele traz a astrologia como um lugar de autoconhecimento. Então ele não vai falar, tipo, você, Gabi, que é esse signo, você tem que fazer isso. Não. Ele traz, gente, a Lua tá em Libra, que nem ele tava falando agora desse final de semana. Tal. Ele fala, a Lua está em Libra, então dê flores aos vivos. Quem do seu lado que você nunca falou que você ama, que você pode falar que você ama? Então ele traz esse lugar, sabe? Não é tipo, porque se você tem a sua Lua em Libra, não. Ele não te condiciona, que é esse lugar, né, do condicionamento. Não te condiciona. Ele te abre, ele te expande. Então, o Arthur Tedesco, eu amo ele de paixão, amigo maravilhoso, eu super indico. Enfim, acho que nesse momento da minha vida são esses três, assim, que estão mais, né? E aí eu vou escutando várias coisas, vai chegando. Eu conheci um cara esses dias super legal, o Júnior Legrazi, que fala sobre o despertar da consciência, né, que é esse lugar da 5D, e ele é um cara muito racional, assim, pelo que eu vi, né, não conheço muito ele, mas tive a oportunidade de estar perto. Então ele traz muito sobre o despertar da consciência numa racionalidade, então ele explica, tipo, o cinturão de fótons, e o planeta está recebendo mais luz, então se você é mais racional, talvez ele te sirva. Então é isso, eu vou bebendo das águas conforme a minha vida vai fluindo, sabe? E ao mesmo tempo, nunca aconteceu isso comigo, mas eu tava lendo 4 livros ao mesmo tempo. E eu tô lendo um livro ótimo, que é o Essencialismo também, que fala sobre isso, tipo, né, a gente agir de acordo com a essência, o que cuida da gente. Então, pra você... Acho que ele aborda também a questão da prioridade, o que realmente é prioridade na sua vida, pra você saber fazer essa escolha, Exato, né? É tudo isso que é maravilhoso. Então, assim, tem várias ferramentas, tem várias pessoas, e ver o que te ressoa mais, né? Eu não posso dar um ingrediente, tipo, faz isso. Não, o que eu falo para as pessoas, eu falo para as minhas alunas testa. E qual que você se identifica? Escolhe. Então você tem livros, você tem podcast, você tem igreja, você tem filosofia, você tem várias coisas. Tem ayahuasca, tem cacau, tem terapia convencional, tem terapias energéticas. Então hoje a gente tem uma... E assim, Lígia, não sei escolher. Claro que você não sabe escolher, você nos conhece. Sim. Fato. Mas você precisa começar. E começar talvez seja experimentando tudo que tiver. Tá? Tipo, experimentando a filosofia e indo para todos os tipos de religião para testar e fazendo todos os tipos de terapia para entender. E aí você vai entender, você vai compreender lá no fundo o que é melhor para você. Mas antes precisa testar. Né? Que eu falei, eu consagro a ayahuasca com muito amor, muito acolhimento, mas a minha medicina é o cacau. Mas eu testei. Pode ser que o cacau daqui a pouco mude. Eu não testei outros tipos de medicina ainda.
sabe? Porque eu não sinto chamado, tá tudo bem. Mas, enfim, né? E esse movimento da vida, o tempo inteiro, né? O efêmero, a transformação, o espiral de evolução. Mas quero dar uma dica pra você, ouvinte. Uma coisa que eu acho que ajuda muito, que tá de muito fácil acesso, é o hábito de escrever. Ai, sim. O hábito de escrever, de você colocar os seus sentimentos na escrita, eu acho que ajuda muito nesse processo, porque a partir dali você consegue observar como sua mente funciona. E é algo simples, não precisa de um caderno, né, uma coisa assim, difícil, computado, nada. É um caderno simples que você compra, gasta, sei lá, hoje em dia, sei lá, 3, 4, 5 reais, não sei. Compra um caderninho, um lápis, ali tá de fácil acesso para todo mundo e coloca os seus pensamentos, escreva os seus sentimentos sem pudor, sem medo, sabe? Sem julgamento. Eu acho que isso é uma coisa fácil que ajuda bastante nesse processo. Eu diria pra mim, acho que seria o primeiro passo. E aí eu acho que tem que testar tudo, porque aí você vai se identificar mesmo. Interessante você ter trazido a escrita, né? Eu tenho um diário desde sempre, e eu tenho as mandalas, que são as mandalas lunares, né? Também. O livro. Aí eu falo que são os meus livros anuais, então eu escrevo a valer ali. Tipo, minha letra fica desse tamanhozinho pra caber naquele espacinho. Eu acho absurdo isso também. Vou até mandar. Vou fazer um vai dar pra mandar 365 páginas. Mas eu tenho esse hábito de escrever também, acho maravilhoso. Que legal que você trouxe isso, porque eu tinha... Mas eu não tinha o hábito. E uma amiga minha me sugeriu criar esse hábito, que é escrever no final. Eu gosto de escrever no final do dia. 10 coisas pela qual eu sou grata que aconteceram no meu dia. Gratidão. Caderno da gratidão. Eu tô fazendo isso faz 1 mês e meio. E é muito interessante, porque você começa a agradecer coisas tipo, tomei um café da manhã tão gostoso hoje, sabe? Você começa a ver os pequenos detalhes do dia. Eu não tinha essa percepção, tipo, sou grata. Mas... Então, o caderno da gratidão é bem legal também, assim, de usar. Eu tô usando, tô testando, né? É isso que eu falei, tô testando e tô curtindo, tá legal. E eu comecei já a agradecer coisas que eu ainda não tenho, mas eu quero, sabe? Então, o caderno da gratidão eu acho que é legal também. Eu gostei dessa do caderno da gratidão. Eu, geralmente, nos meus processos de meditação, de reza, eu aplico a gratidão. Mas eu nunca fiz um caderno de gratidão. Eu só gostei dessa dica. Muito legal. E assim, você fala 10, né? Vou agradecer 10 coisas. Gente, tem dia que tem 18. Sim. Que é muito interessante esse lugar da gente olhar. Sim. Você tem algum relato de alguma aluna sua que você pegou de um jeito, ela vem com você com uma questão da comunicação, que é o seu foco hoje de trabalho, e aí você aplicou todas as suas técnicas, né, com ela ou com ele, não sei, e você viu uma transformação que você falou, meu Deus, é outra pessoa. Gabi, você tá entrando na minha semana. Né? Você tá fazendo perguntas que eu tô te trazendo agora, assim. Eu tô num processo que eu vou relançar o Metamorfose, por conta da minha separação eu dei né, fui pra Concha, mas agora eu tô saindo de volta. E aí, eu tô fazendo um movimento de resgatar essas alunas. Então, tô marcando um Zoom pra fazer perguntas, pra saber como elas estão, como é que foi, como é que é e tal. E quarta-feira dessa semana eu tive um contato com uma das alunas, que é a Fran. E, ai, meu Deus, foi muito surreal, assim, que eu cheguei pra marcar com ela umas perguntas pra ela responder e o Zoom tava travando e a gente começou a trocar ideia, a gente ficou 2 horas conversando. E ela falou, Li, eu entrei no curso pra me comunicar. E ela entrou, eu fiz uma série, né? Eu fiz uma série de personagem antes de lançar e tal. E ela entrou por conta dessa personagem, que vai até ser talvez a personagem que vai voltar aí pra fazer esse próximo lançamento. Que é a Abigail. Que era uma pessoa comum, que precisava gravar vídeo pra... E a Abigail que chamou a atenção dela. E ela falou, Li, eu entrei no Metamorfose pra me comunicar no vídeo, porque eu me vi muito na Abigail, eu queria gravar vídeo, eu queria fazer, eu queria mostrar pro mundo, eu queria me comunicar. Mas o que é você? Ela falou, eu escutava suas aulas, eu passava 3 dias assim, ó. Eu tava lavando louça, vinha você. Ela falou, sabe o que eu fiz? Ela falou, eu coloquei uma foto da Abigail atrás do meu celular pra eu falar com a Abigail. Né? O personagem. A Fran, ela chegou, ela tem um filho autista, e ela chegou com um grande sonho de cuidar das mães dos filhos, né? Mães que têm filhos autistas. E ela conseguiu levar com vídeo esse projeto para participar de uma campanha em Portugal. Que incrível!
ela falou assim, Li, eles não me escolheram porque, não pelo meu vídeo, porque eu comuniquei tudo que eu queria, porque não é isso que você ensina, que a gente precisa comunicar o que a gente quer. Ela falou, eu fiz um vídeo e eu comuniquei tudo, coisa que antes eu não faria. E eles não me aprovaram porque eles falaram que estava muito extenso, assim, estava muito abrangente o cuidar das mães e dos filhos autistas. Só que na minha cabeça não é abrangente. E eu continuei lutando. A Fran hoje, ela alugou um Aras, ali em Palhoça, logo ali. Do lado. Do ladinho. E ela trabalha dando suporte para crianças autistas e pais e mães. E a Fran, pra mim, ela veio falando, ela falou assim, o que você faz é muito além. Ela falou, você não sabe a força, minha vida não deu um 360. Ela mudou completamente. Eu entrei, ela, tipo, sem grana, não sabendo de nada, de repente ela foi pra Portugal, ela entendeu a força dela, ela falou, eu cheguei até Portugal, eu consigo fazer o que eu quiser. E hoje ela alugou um Aras e tá trabalhando com isso. E a Fran tá passando por um momento muito delicado da vida dela, que ela descobriu recente um câncer de mama. E ela, no vídeo com ela, eu tava olhando eu falei, Fran, tipo, tapa na minha cara, só com o meu olho dente quebrado conversar com você, sabe? Porque eu vi ali o que, sei lá, a minha mão pode, sabe, pode fazer. E foi choro, foi sorriso, foi tudo ali. E o tanto que aquela mulher é forte, sabe? O tanto que aquela mulher é, tipo, eu vou continuar fazendo, o médico falou que eu não sei, mas eu tenho vida, eu tenho energia. E você me ajuda, o tempo inteiro eu lembro de você. E a gente tá junto. Eu falei, sim, a gente tá junta. E vamos continuar, por favor, sabe? Porque uma se fortaleceu na outra ali. E aí, no final da conversa, eu falei, Fran, olha, eu te mentorei, mas quem foi mentorado hoje fui eu. Porque eu pude ver essa mudança de vida que você trouxe. E não só a Fran. Eu tenho também outra aluna, que é a Dani, que é de Minas, e ela entrou na pandemia, que foi a primeira turma. Ela entrou assim, eu não sei quem eu sou, eu sou mãe de 3, não sei da minha essência, me perdi na maternidade, socorro. Ela entrou para fazer metamorfose, porque ela gostou muito do movimento das lives que tiveram antes e tal, que eu falei que foi de dentro da crisálida. Eu falei que a gente entrava num casulo para entender tudo que a gente é, sabe? Foi um processo muito lindo também. E ela entrou, e hoje ela falou, né, no depoimento, ela falou, entrei mãe, sem saber quem eu era, mãe de 3, socorro, o que eu vim pra fazer aqui na vida. Hoje, a Fran, na cidade dela, que é uma cidade pequena, eu não vou lembrar o nome, de Minas, ela se formou como terapeuta de yoga do riso, e a prefeitura da cidade, isso é a primeira coisa que aconteceu na vida, dentro da yoga do riso, contratou ela como terapeuta de yoga do riso para cuidar de crianças da prefeitura, né, no projeto da prefeitura de crianças e adultos e tudo mais. Então ela tá desenvolvendo todo um estudo para ver como o yoga do riso, estado de presença, tal, como isso ajuda a criança e as pessoas a se desenvolverem. E veio depois o Metamorfose também. Então ela se encontrou nisso e a Dani é super... os vídeos dela eram os mais engraçados, assim. Ela falou, gente, minhas crianças não param de gritar, então eu tô gravando no banheiro. E aí ela descobriu dentro do Metamorfose esse lugar de graça, de riso, de felicidade, apesar de. E hoje ela trabalha com isso. Eu falei, gente, é sobre isso, assim. Então eu tenho alguns relatos de alunos que trazem e falam, uma das meninas também que recém passou por mim, ela queria ter um reconhecimento do pai. Ela trabalha na empresa do pai, ela falou, eu preciso que meu pai me reconheça. Eu falei, seu pai não tem que te reconhecer, quem tem que se reconhecer é você, né? Não, porque meu pai não me reconhece, porque meu pai não me reconhece. Enfim, a gente fez todo o processo de metamorfose. E agora, no Dia dos Pais, ela reservou um restaurante pra almoçar com o pai dela. E ela falou, Lígia, eu nunca iria fazer isso. Nunca conseguiria fazer isso. Foi por conta desse processo que eu liguei pro meu pai. Falei, pai, tem um almoço com você no Dia dos Pais. E eles almoçaram juntos no restaurante que ele adora. E ela tava super feliz. E ela falou que hoje ela se sente reconhecida. Porque ela se reconheceu, né? Sim. Então, são vários os relatos que eu falo, e eu vibro junto, porque eu falo, ai, gente, é sobre isso, sabe? É muito bom, assim. Então, e assim, quando eu sento com essas alunas, eu sempre, depois que eu termino de escutar elas, eu falo, Deus, que possa chegar a cada vez mais pessoas pra eu realizar isso, porque é o que minha alma, sabe, eu fico, tipo, felizaça, assim. E é o que a minha alma vibra, eu falo assim, eu quero vibrar mais e mais e mais. O meu grande desafio é cobrar isso, financeiramente falando. Porque é tão gostoso, a sensação que eu tenho física é tipo...
sabe? É tanta expansão que eu falo, ai, eu quero dar isso pra todo mundo. Se dá pra mandar dinheiro de outro jeito, sabe? Pra eu poder oferecer isso, mas não tem jeito, é um aprendizado meu e tá tudo bem, tô olhando pra isso. Mas é uma coisa muito gostosa. Quando a gente ocupa o nosso lugar, eu acho que é essa vibração, sabe? Que delícia é isso. Tá feliz pelo outro, tá feliz por mim, porque eu tô trazendo essa pessoa pro mesmo estado, sabe? De vibração, de energia, de amor incondicional, de a vida é boa, tem coisas legais aqui, sabe? Você trazer a pessoa a se encontrar nesse mundo. Exato, que é o ser. Que é o ser, exatamente. Que é o que eu acho que tá a base de tudo que eu entrego. Porque quando a pessoa se encontra, ela se integra. Então ela consegue, ela tá por inteira. Ela tá por inteira. É isso. Ela tá por inteira. E aí é onde ela consegue ajudar o outro. Né? Essas mulheres que eu falei, elas estão para os outros, elas estão expandindo. E é esse lugar. Elas estão ocupando o lugar do quebra-cabeça. Elas foram lá e falaram, aqui, assim essa. Sabe? Eu não preciso me encaixar, porque o cara de Portugal falou que meu projeto é muito amplo. Não, ele é amplo, sim, eu vou fazer ele acontecer, porque é isso que eu acredito. Sabe? É esse lugar, assim. Que é demais, né? E eu me assusto. Mas é um trabalho lindo. Eu me assusto muito. Quando eu escuto isso, eu falo, meu Deus do céu. Até ela falou pra mim, a própria Fran, ela falou, você não tem noção do seu trabalho, né? Eu falei, não. Eu ainda não tenho. Te escutando, eu vou trazendo mais clareza. Mas eu ainda não tenho. Eu tô no processo de ter, sabe? E eu vou ter cada vez mais clareza e compreender e me apropriar de tudo isso conforme eu for abrindo pra chegar mais pessoas e fazendo. E olhando pro meu medo de fazer presencial porque não vai dar ninguém. E falando, não, vai, sabe? São várias questões, né, gente? A gente passa pelas mesmas coisas e não falamos sobre. Então deixa eu falar aqui também, porque é o medo que você tem de câmera, ou de se comunicar, ou de ser quem você é. Eu tenho outros medos aqui e a gente tá tudo no mesmo lugar, né? Da gente como a gente. Sim. Mas é o processo, né? Todo é um processo que a gente passa que ele vai. Você só tem que dar o primeiro passo. Exato. Dar o primeiro passo. E pedir ajuda. E pedir ajuda, exatamente. É isso. Li, se você pudesse indicar alguns livros, a gente já falou sobre esse tema de livros, mas alguns livros que você acha chave, vamos dizer assim. Tá. Primeiro livro. Vamos definir primeiro quantos livros, porque senão vai ficar muita coisa. Talvez 3 livros. Boa. Vai ser difícil. Pra uma libriana, tipo, ai meu Deus. É tipo, você quer comer pizza ou hambúrguer? Ai, não sei. Sabe? Não, mas vamos lá. Eu vou falar. Primeiro livro pra mim, de todos, é Mulheres que Correm com os Lobos. Tanto pra homens quanto pra mulheres. Mas eu tenho uma dúvida. Diga-me. Porque Mulheres que Correm com os Lobos, ele é um livro difícil de ler, de entender. Sim. Ele às vezes é um livro que você tem que ler com amigas. Tem. Pode ser. Porque tem várias nuances no livro, né? E às vezes você pega uma coisa, a amiga pega outra, aí você tem que discutir. Eu gosto do livro, acho o livro incrível, mas eu concordo que é um livro difícil. Tá bom, vamos lá. Mas esse é um livro da minha vida. Não, assim. ok. Acho maravilhoso o livro, incrível. Mas são livros... mas eu acho que é isso. Conforme a gente também vai aprofundando, os livros vão ficando mais desafiadores. Sim. Tem várias amigas que falam, ali, faz um grupo de estudo de Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos ver. Poder do Agora. Poder do Agora. Do Eckhart Tolle. Eu acho esse livro fantástico. E ele te traz muito para o momento presente. Eu acho um livro fácil de ler. Eu li ele em 2016, eu acho, e eu escuto ele sempre. É um livro que Tem um livro que eu amo, que ele não é conhecido, que ele chama O Jogo da Vida, da Florence Scovel Shinn. Tá. Ele fala sobre afirmações no dia a dia. Ele traz sobre o poder das afirmações e ela vai trazendo exemplos de pessoas, né, que conseguiram conquistar o que desejava por pequenas coisas que elas foram fazendo no dia a dia. Por exemplo, ela conta a história de um cara que queria ser muito abundante financeiramente. E ele tinha, sei lá, $200. E ele foi e encontrou um casaco maravilhoso de $200. E aí a mulher dele falou, mas você vai comprar o casaco de $200? Ele falou, sim, porque esse casaco vai me trazer a sensação de quando eu for muito abundante,
Então eu preciso desse casaco pra me trazer a sensação. E eu preciso mostrar pra Deus, pro universo, pra mim mesmo, que eu já sou assim. Que eu tô no caminho. E aí ele comprou, e aí, sei lá, 6 meses, 1 ano, o cara já tava... Não conta o livro, não conta o livro. Mas são várias historinhas dessas, assim, sabe? São várias historinhas que ela vai trazendo e as afirmações. Eu acho ótimo. Então, o jogo da vida, Florence Scovel Shinn. E eu tô lendo Essencialismo, que pra mim tem feito muito sentido, porque é justamente esse lugar de quando pessoas ansiosas como eu tem que escolher coisas, tipo, escolhe 3 livros, tipo, meu Deus. Peguei pesado. Então eu vou trazer o Essencialismo, eu acho que é Mark Twain, eu não lembro o nome do autor, com todo respeito, e desculpa por ele, mas... Não, mas a gente vai colocar todos os links. Então o Essencialismo eu traria aí como terceiro, que é o que eu tô lendo agora, e tem feito muito sentido pra isso, assim, pra esse movimento que a gente tá de muita informação, de muita coisa acontecendo, e como que a gente peneira, né, e faz acontecer. Mas não sei se é o poder do agora, o jogo da vida, o essencialismo. Tá bom. Sei que eu pedi algo muito difícil pra você, mas você deu conta. O desafio. Tá saindo um pouquinho da zona do conforto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Respira. Tá tudo bem. Ótimo. Tem algum projeto que você tá desenvolvendo? Você tá trazendo Metamorfose de novo? Sim. Além dele, tem algum projeto que você queira, né, falar aqui, que você tá trazendo, enfim, quem quer, né, pra se a pessoa ver se ela tem, quem estiver assistindo, ver se tem interesse, se realmente casa, dá aquele match, é isso. Bom, eu tenho um curso que tá lá, né, que é um perpétuo, que a gente chama dentro do marketing digital, que é Apareça e Cresça, que é justamente esse lugar que ele vai te dar o primeiro passo para você se comunicar nas redes sociais e trazer a sua essência. Sempre trazendo isso, gente, a essência. Que é o primeiro passo ali, num valor super acessível. Então, se você sentir no seu coração, tá lá o link na minha bio do Instagram. Então, é só olhar, ver, entender e se ressoar, vai. Tem o Metamorfose, que logo mais tá aí. Que é o Metamorfose, é um processo de 6 semanas comigo, que tem todo esse lugar de prática, de, né, internalizar e fazer acontecer. E eu ofereço também, né, consultorias, mentorias individuais. Então, tem várias pessoas que chegam pra mim e falam, Lígia, ó, tô passando por isso, não consigo esperar o Metamorfose. Então, eu ofereço também esse lugar, que é uma coisa mais individual. Eu trago tudo isso, que é o meu processo, é a minha, né, o meu método, mas eu faço individualmente também. Então, é isso que tá rolando agora. Tem esse presencial, gente, que tá aqui, mas tem todo, calma. Logo sai. Que logo sai. Logo sai, exatamente. E tem várias outras coisas que vêm pra minha cabeça, porque eu sou muito criativa, como eu falei, e fica vindo, né? Mas agora, nesse momento, são essas 3 coisas, né, que eu ofereço. Então, Apareça e Cresça, Metamorfose, que vai vir logo mais, que é em grupo, e o individual, que é um processo mais assertivo, de te olhar e de, né, é muito mais aprofundado aí, o individual. São esses 3. Como que as pessoas entram em contato com você? Tem o meu Instagram, que é @LígiaMalandri. Gente, Malandri é o meu sobrenome, eu não sou parente de Sérgio Malandro, não. É um sobrenome, então tirou o O do malandro, colocou o I. Então, Lígia Malandri. Ali eu tenho muito conteúdo gratuito. Então, assim, Lí, eu não consigo agora. Bebe daquela água, sabe? Vai naquilo, lê os textos, porque eu trago tudo isso que eu trouxe aqui, eu trago no meu Instagram. Então, o tempo inteiro, eu faço live toda segunda-feira, às 19 horas. Então, sempre trazendo assuntos, sabe, que permeiam a comunicação, o autoconhecimento, a espiritualidade. Já fiz live sobre Theta Healing, fiz a meditação, enfim. Tá tudo salvo lá, é só você assistir. Então, se quer beber dessa água, beba dessa água gratuita. Eu estou te entregando com todo amor, né? Então é isso. Pode me encontrar lá, @LígiaMalandri. Acho que é o melhor lugar. Pode mandar um direct, né? Instagram hoje é tão acessível para todo mundo. Então acho que é o melhor. Se demorar um pouquinho para responder, responde. Mas só ter um pouquinho de calma, respirar, né? Não ficar ansioso. Eu respondo. Ansiosa. Tá tudo certo, eu respondo. Então acho que é o melhor lugar para me encontrar. É lá. Li, quero agradecer muito. Adorei. Obrigada, gratidão gigante. Muito obrigada por ter dado um pouquinho do seu tempo, dado um pouquinho da sua alma, da sua mente, do seu corpo, para dividir os seus conhecimentos com a gente. Eu que agradeço o convite. E assim, é uma oportunidade muito boa,
quando a gente pode ocupar, né? Seja uma cadeira, ou um palco, ou uma câmera, para expressar quem a gente é. Então, assim, para mim foi uma cura muito forte também, dentro de todos os movimentos que eu venho vivendo, de estar aqui hoje com você. E agradeço muito, de coração, né? De corpo, mente e alma. Exatamente. De estar aqui, vida longa, sucesso, porque é sobre isso, assim, é sobre a gente fazer o que ressoa na nossa alma. E eu sei que você tá fazendo isso. Sim. Então, sim. Bom, quero agradecer a você também que está aqui escutando a gente, que cedeu o seu tempo. Espero que isso tenha servido muito, esse conhecimento, né? Que a gente pode trazer um pouquinho, uma sementinha para você. Quem quiser me procurar no Instagram é gabrielasantia.go. Também pode, que a gente tem outros episódios, outros assuntos dentro do Infinito Podcast. Você também pode dar uma olhada, procure, escutar tudo. Sempre vou trazer assuntos voltados à mente, corpo, alma, essa integração. E deixa seu like, compartilhe com quem, né, você vê que esse conteúdo vai servir. E gratidão. Gratidão. Já começamos, eu sou grata. Exatamente, sou grata de estar aqui.